E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Mais um vídeo aqui pro canal e hoje é o segundo vídeo, tá gente? Se você perdeu o vídeo sobre a Klabin que saiu 8 horas, volta lá e assiste que tá muito bom, muito interessante. E nesse vídeo, qual que vai ser o assunto? O que a gente vai estar comentando? A gente vai comentar sobre Home, tá? Home caiu muito, quase 6% aí no dia. A gente saiu o resultado do terceiro trimestre também, a gente vai comentar sobre ele. Pode ser que seja, fique com receio, será que não? A gente vai comentar sobre isso. Será que eu vou continuar investindo em Home ou será que eu vou zerar minha posição? Fiquem ligados aí para você saber qual vai ser o assunto. Então, gente, deixa o like e se inscreve no canal, dá essa força, essa moral. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo do canal e dos vídeos que a gente traz aí todo dia 8 horas da manhã tem vídeo. E às vezes eu tô conseguindo gravar 2 vídeos para poder colocar um às 8 e outro às 6 horas da tarde. Então já ativa as notificações para você não perder nenhum dos 2 vídeos, beleza? Eu não sou nenhum profissional de investimentos ou de análise de ações, só que eu tento estudar o máximo que eu posso para poder trazer os vídeos de uma forma simples, sem falar muito termo, sem falar muita palavra em inglês, que eu acho que dificulta bastante o aprendizado. E se o vídeo te ajudou de alguma forma e você quer retribuir, eu fiz o Live Pix, onde o link está na descrição, você pode estar dando qualquer valor ajuda muito, eu vou ficar muito grato. Caso não tenha algum valor para mandar e quer ajudar o canal, gente, compartilha, comenta, deixa o like, interage com o vídeo, que assim o YouTube vai entender que você gostou e vai compartilhar para mais pessoas, beleza? Então é isso, deixar de enrolação e bora pro vídeo. Então é isso, gente, vamos lá, deixar de papo, vamos pro vídeo. Quais são os meus pensamentos em relação a Home, tá? A Home caiu bastante hoje, caiu quase 6%, foi uma queda muito expressiva. Se a gente olhar aqui na minha carteira, recentemente eu comecei a posição nela, tá? Não tem muito tempo. A gente comprou aqui 86 ações e tá com preço médio de 12,83. Ela hoje está custando 11,13, então uma queda de 13%. E ela corresponde aqui 5,79% da minha carteira, tá? Já pagou dividendos, mas em uma pequena parte eu pretendo aportar mais ainda. E essa queda, esse resultado me deixou pessimista. Quais são minhas expectativas em relação a Home? O que eu pretendo fazer no futuro, tá? Home sofreu bastante com esse resultado, assim como sofreu bastante com o resultado do segundo trimestre. Se a gente olhar aqui, ó, após o resultado do segundo trimestre, ela caiu aqui quase 12%, tá? De 15,79 para 13,93, tá? Foi assim que eu comecei minha posição em Home, tá? Após o segundo trimestre eu comecei. E assim, desde então ela veio caindo bastante, desde o resultado do segundo trimestre até hoje. Ela já caiu aqui 29%, tá? Quase 30%. E das máximas aqui no meio e das máximas aqui do meio do ano, de 18 e 11, ela chegou aqui uma queda aqui de quase 40%, tá, gente? E assim, a Home tá passando por alguns momentos difíceis, a questão dos juros altos também não colabora para a Home, pelo fato dela vender maquinário, mas o pessoal da indústria fica com um pouco de receio de investir, tem aquilo de não querer se endividar, né, pelo fato de ficar... não sabe o que pode acontecer no futuro, tem também o risco, o governo também que impacta na Home pelo fato do pessoal ficar com um pouquinho de pé atrás com esse governo e não investir tanto. Então uma série de coisas que impactam o resultado da Home, tá? Se a gente for analisar aqui os resultados anteriores, que eu queria comentar com vocês aqui, ó, a questão do lucro líquido, geralmente o primeiro e o segundo trimestre veio bem ruins, tá? Ó, se a gente for analisar aqui, ó, o primeiro trimestre 2021 veio ruim, o segundo já tinha recuperado junto com o terceiro e o quarto. Já no 2022, o primeiro e o segundo trimestre veio bem ruins, tá? E recuperando no terceiro e no quarto, e esse ano a mesma coisa, o primeiro trimestre e o segundo tinham sido bem ruins, tá? Sempre com esses asteriscos aqui, seriam resultados ajustados, tá? Então você vê que foram resultados bem ruins no primeiro e segundo trimestre. E o que a gente estava esperando para esse terceiro trimestre? Uma recuperação, um resultado melhor. Só que se a gente for analisar, não foi isso que aconteceu, tá? O resultado líquido aqui ajustado, com asterisco, veio menor. Você vê que aqui no segundo trimestre foi um lucro de 26 milhões e esse aqui foi um lucro de 22 milhões, tá? Isso aqui pelo ajustado. Questão da receita, o resultado líquido mesmo, foi de 44, foi maior que o do segundo trimestre. Só que por esse ajuste aqui que deu, em questão da margem aqui, você vê que foi um pouquinho pior. Então, se você for ver que o resultado líquido foi melhor que o segundo trimestre, só que o ajustado foi um pouco pior, tá? O volume de receita aqui em relação de vendas aqui, máquinas Home por unidades aqui foi um pouquinho pior, tá? De um trimestre para o outro, uma queda de 3%. Em relação a 2022 foi pior ainda, uma queda de 20%, tá? Então, comparando aí ano contra ano, trimestre contra trimestre, foi ruim. Questão dessa máquina aqui, não sei essa pronúncia, mas deve ser uma máquina mais sofisticada por vender 2 por trimestre. Então, acredito que seja algo mais
mais importante, esse trimestre vendeu só uma queda de 50%, e fundidos e usinados aqui também teve uma queda muito forte, mas nada comparado com o terceiro trimestre do ano passado, que foi uma queda ainda mais forte, uma queda de 62%, tá? Isso impactou bastante a questão da receita aqui, que teve uma queda de 11%, tá? Então, assim, algumas partes foram bem piores que o segundo trimestre, ou até muito pior que o terceiro trimestre do ano passado. Só que assim, é igual eu falei para vocês, tem alguns problemas pelo fato da taxa de juros estar alta, pelo fato do pessoal ter receio do governo de investir, e isso impacta negativamente, faz com que a empresa venda menos, tá? O índice de confiança do empresário industrial, olha só, em outubro de 2022 estava em 62,8 pontos, tá? Você vê que estava uma parte estava muito confiante em investir. Você vê que estava num ano pior aqui em abril de 2022, estava 55, 63, em abril de 2021, após o que tinha acontecido aqui em 2020, que tinha caído bastante, você vê que não estava muito bem. E agora nesse ano, de abril até outubro, você vê que não passou de 53 pontos, tá? Então isso aqui que eu falo que é o impacto da taxa de juros alto e também do risco governo. Ó. Em outubro de 2022 caiu para 51, por quê? Pelo fato do que tinha acontecido desse governo atual ter ganhado as eleições. Então, isso impactou já nesse ponto aqui. Isso aqui, ou esse índice de confiança do empresário industrial, é o que mede mais ou menos o que ele vai investir. Então, ele está com receio de investir. E isso vai impactar nas vendas da Home, tá? Mas é aquilo que eu sempre gosto de falar com vocês, eu sempre gosto de comentar. Gente, quando a empresa é boa, e a gente quer comprar barato, vai ter que ser em alguns momentos críticos, tá? Em alguns momentos difíceis que a gente vai comprar boas empresas a bons preços. Obviamente que sempre calculando o risco, para você não sofrer muito caso aconteça algum ponto pior, então você tem que calcular esse risco também. E assim, eu tô bem tranquilo em relação à Home, pretendo aumentar a posição, tá? Até porque futuramente acredito que ela vai se recuperar, não acho que ela vai passar por esse momento ruim por longo, tá? Acredito que vai melhorar nos próximos anos, até pelo fato da taxa de juros estar caindo, tá? Então isso pode melhorar um pouco. Tem um risco do governo ainda que pode ser impactado, mas acredito que não vai impactar tanto assim. E assim, a gente vai ficar na expectativa. Qualquer resultado a mais, qualquer notícia a mais eu vou comentar com vocês. E futuramente a gente vai detalhar mais esse resultado, mais alguns pontos que eu queria mostrar para vocês, que eu queria comentar. E assim a gente vai comentando futuramente esses pontos, tá? Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando, deixa o like aí. Caso você não deixou ainda, deixa o like. Se você não se inscreve, compartilha o vídeo com algum amigo. Tem um Live Pix aí caso queira ajudar o canal. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Tamo junto, gente. Valeu, até a próxima. Fui!